Muito boa tarde, estamos de volta aqui ao vivo no estúdio da Vibe Mundial para bater um papo com você, para te fazer companhia e ter a sua companhia nos próximos minutos aqui nesse programa que é da casa, é um programa da Vibe Mundial, está no ar há mais de 20 anos e eu tenho o prazer de trazer aqui hoje mais um comunicador da nossa rádio. Comunicador novo, viu? Vou apresentar para quem não conhece. Pai Kleber Diogum. Muito bem-vindo. Olá, né, a todos. Obrigado pelo convite, Samira, né, pelo esse programa tradicional que eu já acompanho há muitos anos, inclusive serviu muito de referência para a minha formação como comunicador aqui na casa. Obrigada. E para mim é uma honra estar aqui. Aos telespectadores aí da página da Vibe Mundial e também a todos que estão pelo DAI ou pelo rádio aí ouvindo a gente. É isso mesmo, estamos ao vivo, já estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, você pode participar com a gente pelo Facebook, que é a tela que eu tenho aberta aqui, e você pode também acompanhar pelo nosso site. Vou conversar com o Pai Kleber, que está na Vibe Mundial com o programa... Casa Ogum. Casa Ogum, quando? Toda terça às 8 da noite. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, ele está aqui, ao vivo, atendendo o ouvinte. Ele é sacerdote, ministro religioso do Candomblé. Vamos falar um pouquinho do Candomblé? Vamos falar um pouquinho desta religião afro. Sim, exatamente. Né? Que é tão grande no nosso país, né, Pai Sim. Kleber? Exatamente. O Candomblé é absurdamente grande, enorme. Felizmente, muitas pessoas admitem essa religião como primária e outros ficam de forma secundária. Mas o Candomblé, assim, tem uma proporção gigantesca, não dá nem pra gente calcular quantos adeptos tem, de fato, assim, dentro da religião do Candomblé, que inclusive foi introduzida e trazida pelos escravos nos navios negreiros aqui pro Brasil, inclusive de várias regiões africanas, e acabou nesse colorido bonito que é a nossa religião aqui no Brasil. Não é? Por isso Sim. A vestimenta tão colorida Sim, também, exatamente. né? O africano, ele acorda dançando, ele acorda cantando, ele passa o dia cantando, passa o dia dançando. O africano é alegre, então ele tem essa questão da cor, da dança, da musicalidade, que inclusive combinou muito bem com a gente brasileiro, né? Que é assim, né? Exatamente isso, a gente é é alegre, assim. É verdade. Tem alguma região do país onde... É na Bahia mesmo, no Rio de Janeiro, então, que o Candomblé tem maior número de seguidores? Olha, hoje eu digo até Rio e São Paulo está superando todos os outros estados, assim, de forma de goleada. Inclusive, a própria Bahia, que chegou por lá o culto, né? O culto ele começou por lá, chegou por lá. A maioria dos africanos radicados no Brasil se iniciou por lá. Mas hoje o Sudeste, ele toma conta dessa questão do Candomblé. São muitos sacerdotes, isso. E você entrou no Candomblé quando? Olha, eu entrei no Candomblé muito novo, né? Praticamente desde criança. Mas só fui me iniciar há 19 anos atrás com o Pai Toninho Xangô, que é o meu sacerdote, o único sacerdote, inclusive, a pessoa que eu tô com ele toda a vida. E digo que desde criança, com dons mediúnicos, com mediunidade, a minha mãe, analisando, avaliando isso, acabou levando eu, já que a minha família é toda ligada a essa vertente religiosa do Candomblé, então eu acabei sendo introduzido por a questão de ter dons e de a minha mãe meio que prever que um dia eu seria um sacerdote do Candomblé, levando essa herança familiar já. Uhum. E como em todas as religiões, eu acredito também que tem muito estudo, né? Sim, bastante. Atrás disso. Bastante. Eu acho interessante a gente bastante. falar, porque inclusive, não basta ir a um terreiro ou ir a um local e seguir. Eu não sei como é que vocês dizem, se são iniciados. Sim, exatamente isso. A palavra é iniciado? Eu vou dar só duas nomenclaturas. A primeira é de ministro religioso. Por que ministro religioso? A gente ministra cultos, a gente não é pai de orixá. A gente é pai das pessoas, tá? Porque fica essa coisa do pai de santo. O pai de santo, ele não é o pai do orixá. Ele ministra aquilo que o orixá designa, por isso o ministro religioso. E tem o pai de orixá? Exatamente. Não, o pai do orixá não existe. O orixá, não existe. O orixá é o nosso pai e a nossa mãe, tá? Então, ministro religioso, a gente ministra o culto. Nós somos pais e zeladores das pessoas espirituais, tá? Por isso o ministro religioso. Agora, sobre a questão do Candomblé, eu costumo dizer que, em realidade, uma variedade de situações. Então você precisa estudar bem, como em tudo que a gente faz na vida, porque a gente está mexendo com vidas. E quando você mexe com vidas, não se pode ter erro, não se pode hesitar em certas situações, porque você vai mexer com energias, você vai mexer com a espiritualidade das pessoas. E isso pode estar ajudando
ou comprometendo uma vida se você não tiver um estudo. E isso acaba sendo muito sério, né? Porque Total. acabou tendo, em algumas regiões ainda há um preconceito, não? Total, Religião? total, inclusive preconceito assim, agressivos, Aham. ameaças, atentados à vida da pessoa. Infelizmente a gente é muito perseguido porque se colocou um conceito de religião diabólica, de religião ligada ao demônio, mas as pessoas hoje estão começando a avaliar que o candomblé é uma religião que cultua a natureza, que cultua o bem. Se as pessoas fazem o mal dentro do candomblé, fazem o mal em qualquer outra religião. Porque o mal e o bem está dentro de cada um. Não que a pessoa do candomblé só pensa para o mal e só vive para o mal. Ninguém vai viver o dia todo fazendo o mal. Mas, infelizmente, a nossa religião ficou muito rotulada por algumas questões históricas. Por isso que as pessoas têm esse preconceito com a nossa religião. Né? Mas isso aí é um outro papo, não verdade, concordo. Não é verdade? Isso é um Concordo. outro papo. Vamos falar exatamente do candomblé. Quando eu falo no candomblé, a gente fala desses cultos realizados em terreiros. Correto? É isso, né? Isso, perfeito. Onde vocês dão atendimento às pessoas também. Isso. E o atendimento se dá através dos orixás? Exatamente isso. O atendimento ele varia muito porque assim, quando a pessoa chega num terreiro, numa casa de candomblé, num ilê axé, a primeira medida, independente de frequentar o local ou não, ou apenas ir se consultar, é você passar pelo oráculo. Você tem que jogar os búzios para ver o que a divindade, o que o orixá lhe designa para aquela pessoa tenha um caminho de vida melhor, tenha um caminho de amor melhor, tenha um caminho não só espiritual, mas material também muito bom. Então, quando a pessoa procura um terreiro de candomblé, é para esse tipo de situação, mas também para se aprimorar e se melhorar como pessoa, que é a nossa função, também de psicólogo, de educador, de direcionador de pessoas. Ou seja, a gente que é ministro religioso, que é sacerdote, a gente acaba não só ministrando, mas gerenciando vidas. E é curioso, né? Porque o Búzios não é que nem uma carta, né? Não. Do baralho cigano ou do tarô, onde a gente olha, a gente tem aquela imagem, ela tem um formato. Sim, Né? exatamente Eu não tenho uma isso. gravura, mas eu tenho um formato. E a gente que é leigo não entende aquele formato. Mas ali tem uma orientação. Sim. Não tem só uma previsão. Não, ali, inclusive, o sacerdote, ele tem que ter ciência de quando ele tá no oráculo ali, naquela configuração que os orixás vão colocando pra gente como leitura, ter a assertividade de fazer afirmações, não previsões. Por que não previsão? A previsão é algo que hipoteticamente pode acontecer. Talvez aconteça. A afirmação não, você tá falando que vai acontecer e vê a coisa acontecendo. E acaba sendo visto mesmo. Exatamente isso. Por isso que eu falo que ela é muito séria aquele momento que você tá com a pessoa se consultando, porque naquele momento não tem erro. Não se pode ter erro, porque ali é a vida da pessoa que está em jogo. E o teu trabalho tá à base do jogo de Búzios? Exatamente isso. Inclusive, já cansei de trazer ele aqui na Vibe Mundial para estar, inclusive, dando previsões para as pessoas, afirmações, consultas, orientando as pessoas de forma que elas consigam chegar nos seus caminhos de forma segura. No teu programa, então, você atende o ouvinte já com os Sim, Búzios? exatamente isso. É uma boa oportunidade para a gente poder verificar, né? Provavelmente tem os vídeos, né? Sim, tem. No Facebook, Tem, sim. no YouTube da rádio, para a gente poder investigar tudo isso. Ô, Pai Kleber, tem uma palavrinha que se usa muito. Eu acho que não é nem só no candomblé, mas que as pessoas ficam com aquela dúvida. O que exatamente significa? O que é um ebó? O ebó, belíssima pergunta, e os nossos ouvintes que fiquem bem atentos agora nessa explicação. O ebó é uma limpeza espiritual e de uma certa forma corporal, porque o espírito precisa estar bem para comungar de positividade com a carne e vice-versa. O espírito precisa da carne, a carne precisa do espírito. Um faz frente ao outro. Se um não está bem, o outro não estará bem. Os dois precisam estar em equilíbrio. E o ebó ajuda a gente a isso. Então a gente tem diversos ebós. A gente tem para doença, a gente tem para amor, a gente tem para caminhos de trabalho, a gente tem para remover inimigos, para remover negatividade. E o ebó, inclusive, ele também deixa, né, não só a gente muito bem, muito equilibrado e muito direcionado, como prolonga a nossa estadia aqui na Terra de forma
mais tranquila, porque a gente está agradando a natureza e a natureza está retribuindo pra gente. Por isso que eu recomendo que as pessoas que fazem ebó e as pessoas que vão depositar os seus ebós na natureza, que sejam com alimentos perecíveis, que a terra, que a natureza se alimente daquilo. Não vasilhames, alguidar de barro, ou elementos que a natureza levará centenas de anos para poder estar decompondo. Inclusive, quando você leva uma situação de que a natureza vai absorver, você está meio que numa dança com a natureza, você está numa comunicação direta com a natureza. O resultado é muito mais rápido e muito mais efetivo. Então, o ebó é um trabalho de equilíbrio pessoal e individual. Eu posso dizer que o ebó é uma oferenda? Sim, também. Também, porque é uma oferenda à natureza. Estou oferecendo à natureza. Exatamente isso, perfeito. Mas eu ofereço em troca de algo? Para se equilibrar em algo. Para se equilibrar em algo. Porque tem essa coisa também, Samira, foi interessante, perfeita a sua pergunta. Aproveitar a oportunidade aqui. As pessoas vão naquela situação de fazer um ebó e pedir algo em troca. Casa, amor, casa, carro, não. O ebó ele te dá um caminho para que você chegue a tal situação. Depende de você como pessoa, do seu talento individual, conquistar aquilo ou não. A gente não faz milagre. A gente direciona você até a situação que você precisa e aí com a orientação dos orixás e do sacerdote é um complemento para você conseguir aquilo que você almeja. Todos os orixás estão envolvidos Sim, no ebó? todos os orixás é uma união, uma unidade, né? A natureza, ela é única. Por mais que ela tenha uma biodiversidade, ela está ali num contexto, num bailado diário, né? Independente de eu ter uma relação maior com um determinado orixá ou não? Sim, sabe por quê? Porque assim, você tem um orixá, como eu sou filho de Ogum, mas tem determinadas épocas da nossa vida que outro orixá está mais à frente da gente, cuidando mais da gente, porque aquela situação é mais daquele orixá do que do próprio orixá Ogum. Porque necessita. Exatamente então, isso. E eu posso pensar também que os ebós, eles podem ser feitos de acordo com o momento que eu estou na vida? Também. Se eu sou uma adolescente e estou estudando, eu estou com muitas dúvidas na mente e tal, eu preciso clarear o meu pensamento. No caso seria concentração. O meu mental. Concentração ou então decisão mesmo, Sim, né? é possível, Decisão de vida. Possível. Uma outra fase na vida, eu acredito que muita gente acaba buscando para abrir caminhos para o dinheiro e para o amor. Sim. Que eu acho que são dois temas que são muito abordados. Você falou tudo, porque na Terra nós temos 3 leis: saúde, amor, né, trabalho. Então, esse é o básico do ser humano. Então, o ser humano realmente, em grande massa, procura a gente para esses 3 fatores. Obviamente que sempre tem aquele que sai meio fora da casinha, que quer fazer o mal pro outro e tal. Mas é como eu falo, eu, no meu caso, particularmente, não atendo esse tipo de pedido. Porque é uma dúvida muito constante, porque muita gente... Por isso que eu perguntei do ebó. Sim. Porque muita gente confunde com a palavra macumba. Sim, que é flauta. Que é flauta, né? Uma flauta, um instrumento. Um instrumento africano Axante, de origem Axante, que os africanos tocam lá para encantar determinadas situações. E é curioso, então tem esta dúvida, e também tem a dúvida de que eu estou sempre fazendo para o outro também. Sim. Mas não, eu estou fazendo para mim. Exatamente isso. Quando eu faço para o outro, eu não estou invadindo o espaço do outro? Exatamente. Sabe por quê, Samira? O que acontece? As pessoas têm a capacidade de subestimar a outra pessoa, porque todos nós, independente de credo e religião, temos um orixá. Todos nós temos um protetor. Então, quando você ataca uma outra pessoa, você vai receber de volta. Não é porque tem muita gente que se acha soberano. Faz isso, né? Exatamente, se acha soberano, se acha forte, se acha poderoso. Não. Você ataca outra pessoa, aquela outra pessoa também tem orixá. Aquela outra pessoa também tem um protetor que está ali para revidar aquilo que você está fazendo. Então, eu estou atacando e imediatamente a proteção dessa outra pessoa já vai revidar. Exatamente. Inclusive, um adendo... Respeitar o orixá de cada pessoa. Exatamente. Aproveitando aqui a chance já de elucidar vocês podem ver que essas pessoas que vivem fazendo mal, elas não têm uma vida saudável, elas não têm uma vida equilibrada. Justamente por causa disso. Eu acredito que sim. Para quem eles mandam, não consegue ser atingido, ainda volta preso de forma pior. Pior que assim, eles fazem o mal e não conseguem enxergar o mal que estão fazendo a si próprios. O pai Kleber, mas a gente pode dizer, a gente tem o pai, né, que pode facilitar tudo isso pra gente, orientar para quem não tem
para quem não faz parte, né, da Sim. cultura, e não tem distinção, né? Você não é dessa religião, não, você pode fazer parte. A questão é que, assim, eu também, inconscientemente, posso estar fazendo também abertura de caminhos, posso estar fazendo um ebó ou fechando? Tranquilamente. Até com o poder da minha mente? Sabe por quê? Porque a mente é muito poderosa. A gente não pode subestimar o poder da mente, que é na cabeça. A cabeça a gente chama de ori no candomblé. A cabeça é o que governa tudo, é onde mora o orixá. Não à toa tem o nome de orixá, força ancestral que governa a nossa cabeça, mora no alto da nossa cabeça. Nós que somos iniciados. E a cabeça você pode ver que ela é a centralização de tudo. O corpo só transporta ela, mas é ela que dá direção pro corpo levar a gente, entendeu? Então, a mente atrai tudo aquilo que a gente solidifica nela. Então é por isso que a mente tem que ser muito bem equilibrada, porque dependendo do que a gente pensar, a gente acaba atraindo e transformando aquilo em algo concreto. Por isso, quando vocês fazem uma afirmação no jogo de búzios, essa afirmação vai soar como verdade. E essa verdade, o meu pensamento vai, né, a minha mente vai fazer com que aconteça. Olha, Porque eu preciso acreditar naquilo. fantástico isso que você E não falou. duvidar do que estão me falando. Sim. Só que tem muita situação também que é assim. Qualquer religião que você vá se consultar, você precisa ter um grau de coerência. Você está ali numa consulta, então você está vendo coerência naquilo que você está ouvindo com a vida e com o momento que você está passando. Agora, se você está num oráculo, que você está sentado com a pessoa, seja cartas, seja búzios, seja runas, não importa o oráculo, e a pessoa não estiver tendo coerência no que ela está falando, aí é algo de você começar a se duvidar também, porque tem pessoas também de muita má índole que acabam induzindo a pessoa no oráculo. Sim. Então, é bem simples de pegar isso. Coerência, está batendo tudo? Está de acordo com o que você está passando na tua vida? Ótimo. Está falando coisas espaçadas, vazias, sem conectividade? Tem alguma coisa errada. É bom sempre prestar atenção nisso, né? Não deixar o desespero tomar conta. Porque senão toma. Exatamente E isso. se toma conta, eu tô indo pelo caminho contrário. Na verdade, eu tô buscando melhorar, mas eu tô, de repente, me aprisionando. Exatamente Aí isso. eu vou dar um outro trabalho pros orixás, né? Porque ele precisa me tirar dessa prisão. Exatamente isso. Até tira. Só que aquela outra coisa, a gente não sabe o prejuízo disso. Porque sempre fica uma sequela. Porque, infelizmente, tem muita gente aproveitadora com essa questão do sacerdócio. Então, para consertar essa sequela que é o problema. Porque leva algum tempinho. Aproveitando a oportunidade, para cada erro de uma iniciação errada, de um ebó errado, ou de algo que é feito errado numa vida, é de 3 a 4 anos a recuperação. De 3 a 4. Você perde 3, 4 anos da sua vida tentando se recuperar, mesmo que você ache um sacerdote coerente, mesmo que você ache uma casa coerente. Então, a culpa nem sempre é do outro, Sim. né? Tá muito relacionado ao poder que nós colocamos na gente. E a fé que você coloca A na fé, pessoa é. e aquilo que você alimenta. Exatamente. O fato de eu ter mais afinidade com determinado orixá facilita a minha comunicação até com a natureza? Facilita. Mas é como eu falei, você pode ter um orixá de cabeça, você pode ter um orixá definido. Eles trabalham Mas em conjunto. pode ter algum outro que tenha muito apreço pela tua pessoa, igual eu. Eu sou regido tanto por Ogum quanto por Oxalá, Oxoguian no caso, né? Mas Oiá e Oxum tem uma afinidade enorme comigo. Tudo aquilo que eu me direciono para elas, eu sou atendido imediatamente. E é incrível isso. Então pode acontecer isso, de você ter o seu protetor principal, mas outros orixás acabarem pegando a tua causa e tocando a tua vida. Porque de repente tem mais força Exato. ali, né? Tem aquela questão também ancestral. Pode ser situações ligadas a antepassados nossos. E isso pode estar vindo de geração em geração na família também, como é no meu caso. Mais uma vez a gente fala aqui dos antepassados. Como os antepassados influenciam a nossa vida, diretamente. Né? Eu sou uma pessoa que eu costumo ensinar e lecionar, não só meus seguidores, mas os meus filhos, até meus familiares consanguíneos, que se você não louva os seus ancestrais, independente do que eles ocuparam, do que eles foram em vida, você não tem uma boa continuidade na Terra. Você precisa reconhecer que para você estar aqui existindo, para a Samira estar aqui, para o Kleber estar aqui, alguém precisou existir. Com certeza. Então é algo que é natural. Você cultuou seus ancestrais, você tem uma vida mais confortável. E vocês ensinam as pessoas? Ensinamos. E assim, por exemplo, teve um programa aqui na Vibe que eu exaltei meu tio. Falei o sobrenome dele, parabenizei
tudo que ele fez na nossa vida, mas você que tem um ancestral, você que tem uma pessoa que já é falecida, que é muito querida na tua vida, procure estar sempre se lembrando dessa pessoa de forma carinhosa, procura estar sempre nas suas orações incluindo, não importa a sua religião, não importa, que a gente não está falando, aqui nesse caso agora não é só candomblé, abrange toda a sua espiritualidade, que a espiritualidade ela é universal, ela é independente de religião, né? Costumo dizer que a religião é um aquário e a espiritualidade é o oceano. Tá? Essa é a diferença. Então você que tem esse ancestral na sua família, que você tem um apreço, reze, de vez em quando, lembre-se de que a pessoa existiu, lembre-se daquele momento especial que você passou. Não precisa ficar indo no cemitério, na lápide, na foto, tá? Porque ali são os restos mortais, a pessoa já foi, já fez a passagem, ali não tem nada a não ser os restos mortais. Então a melhor lembrança, o melhor culto que você faz pela sua ancestralidade, você está no sucesso, você está numa situação ruim, louve sua ancestralidade, lembre dos entes queridos que você ama. É impossível não se lembrar, né? Exatamente isso. Né? Quando É a um gente culto, olha, é um culto esse é um isso, culto. é um culto. Só de se lembrar é parte de um culto? É um culto. Porque só de eu olhar, de repente, aonde eu estou, como eu cheguei até aqui, eu tenho que olhar como foi a minha educação, o que aconteceu no trajeto. Eles vão deixar você muito mais alinhado com as futuras gerações, você tendo passos firmes, falas firmes e atitudes firmes. Muito bem. Isso é muito bom. Tem algum ritual prático para que as pessoas façam para ter uma conexão com o seu orixá, independente de saber qual é? Olha, tem sim. A gente tem muitos rituais. Mas algo que é muito... Até para vir à mente, né? Sim, Quem é o orixá? Mas algo que é muito comum, e eu vou deixar a receita aqui, que é bem prático. Vocês vão pegar uma tigela branca, ou terrina, como vocês acharem branca. Tem que ser branca e tem que ser de louça, tá? Vocês vão cozinhar um pouquinho de canjica branca que caiba nessa tigela, tá? Cozinha ela, deixa ela esfriar. Pega aquela água da canjica, separa para você tomar um banho, para te trazer paz, para te trazer tranquilidade, que a gente chama de ebu. A comida mais poderosa que existe dentro do culto são as comidas de Oxalá. Não tem outra acima das dele, tá? Você vai pegar o quê? Você vai pegar um obi africano, você vai conversar com o seu obi, para você que é o obi? O obi é um fruto divinatório. Okay. É ele que nos dá a afirmação do que está certo e do que está errado dentro do culto. Tá bom. Das aceitações. Você vai abrir esse obi, você vai colocar os 4 gomos em cima dessa canjica branca. Acenda uma vela de 7 dias e deixa ali que você, não só, além de louvar os seus ancestrais, você vai conversar muito com o seu orixá de cabeça e com certeza você vai ser atendido, porque a função de Oxalá é essa, é nos dar clareza e direcionamento para que a gente encontre o nosso orixá. Legal, hein? É bem simples e não gasta nada. E falar do grão, né? Como como todo, né? Não só orixás, mas a própria natureza gosta dos grãos e como os grãos, ela vem, né? O grão vem da natureza. Sim. E como eles significam a nossa prosperidade em todos os sentidos, né? Sim, e dou uma explicação maravilhosa sobre isso. O grão, quando você está utilizando ele num ebó, vai muito nos ebós, nos trabalhos dos orixás, quando você devolve ele para a natureza, por isso que eu falo para não levar elementos que a natureza não decomponha, quando você coloca aquele grão na natureza, você está semeando tudo de bom de novo. Você está fazendo o balé do universo. Começo, meio, fim, recomeço. Começo, meio, fim, recomeço. Começo, meio, fim, recomeço, que é o ciclo. É o ciclo da vida. Exatamente isso. Então, quando você faz isso, você está replantando para você mesmo, futuramente, ou alguém da sua família, reutilizar. Por incrível que pareça, o programa está terminando. Nossa, já que... Passou muito rápido. Esse ano foi regido por qual orixá? Esse ano foi regido por Xangô. E 2021 a gente tem aí uma possível regência de Oxalá, Oxoguian e Oxum. E é um ano, assim, de muita clareza, de reconstrução da paz, mas ainda vai vir algumas guerras. Mas a gente vai superar como todas as Não, outras. sem dúvida. Vai ser um recomeço para a humanidade. Você vai voltar aqui. Voltaremos. Aí, quando tiver a certeza de quais são os orixás de 2020. Voltaremos. Vai voltar para que a gente possa falar disso, né? Sim, falaremos. Que é um sim. assunto tão bom. Eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte. Olha, a mensagem que eu deixo primeiro de tudo, curtam a Vibe Mundial, curtam os comunicadores, principalmente, especial esse programa tradicionalíssimo da Samira, tá? Deixa aqui meu comunicado, é um pedido do Pai Kleber de Ogum. O Pai Kleber de Ogum tem muitos seguidores, mas muita paz no coração, muito direcionamento, muita assertividade e
Show Negatividade. Show Negatividade. Isso aí pode virar um lema nosso aqui, É né? isso aí. Telefone de contato, Pai Kleber? A gente tá no 11 95969 2289, repetindo, 11 95969 2289, só É o agendar. WhatsApp? WhatsApp. 959692289. Tá com dúvida? É só entrar lá. Procura o Pai Kleber lá no Facebook. Pai Kleber de Ogum. É isso aí. É lá. Gente, daqui a pouco eu volto. Tem Jornal da Boa Notícia. Obrigada, Pai Kleber. Imagina, tamo Vai junto. voltar para falar de 2021, gente. Sem dúvida. Um grande beijo a todos. E semana que vem tem mais programa aqui na Vibe Mundial. Sexta-feira, 14 horas. Amanhã, 7 da manhã, tem Sérgio Prankiewicz. Até lá. Achei.